Na era da inteligência artificial, é preciso ter inteligências humanas focadas na ciência e na tecnologia. No Brasil, o ensino das ciências exatas muitas vezes deixa a desejar. E para quem corajosamente resolve fazer pesquisa científica, as dificuldades são grandes. Não à toa existe aquela fuga de cérebros, mentes brilhantes que preferem ir trabalhar em outros países. Mas há boas notícias e eu vou te contar. Eu sou a Leila Sterenberg e está começando o Meio Tempo, o programa da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas. Eu recebo hoje a Miriam Gandelman, que é física da UFRJ, coordenadora do Museu Interativo da Física, e a Poliana Barbosa, cientista de dados, que está à frente do DAP Lab aqui da FGV Comunicação. Meninas, bem-vindas. Oi, Leila, muito obrigada. Oi, Leila, obrigada pelo convite. Muito bom ter duas cientistas aqui, viu? Estou achando que vai ser boa essa conversa. Vamos começar como a gente costuma, que é quebrando o gelo. Uma cientista mulher que inspire vocês, tenha inspirado vocês na carreira. Miriam. Eu achei essa pergunta até bastante difícil para mim, porque eu nunca tive, na verdade, aula, nem trabalhei muito com mulheres até um certo período da minha carreira, então tive poucos exemplos, mas eu gostaria de citar talvez um exemplo familiar, que é o da minha tia, irmã da minha mãe, Sueli Mendes, que é uma pioneira da informática no Brasil, foi professora da COP, da UFRJ também, e ela é pioneira nesses algoritmos de inteligência artificial, sem praticamente nunca ter usado o computador. Nossa, que interessante. Então é uma inspiração sempre para mim. E Poliana? Então vou aproveitar e vai ter uma relação, vou falar sobre a Ada Lovelace, que é considerada a primeira programadora, a pessoa que desenvolveu o primeiro computador da história. Ela desenvolveu um sistema capaz de receber tarefas, então é um sistema analítico que recebe tarefas e devolve. Então é considerado o primeiro computador, tem a ver com o que a Miriam falou da tia, dos algoritmos. Olha, pessoal, para abrir os trabalhos, eu quero mostrar um vídeo que a Miriam compartilhou com a gente, da primeira colisão de prótons que foi registrada por um experimento do CERN. Sabe o que é? Aquele laboratório de partículas, o maior do mundo, que fica lá em Genebra, na Suíça. Isso foi em 2009. Vamos ver. Lean through the machine at the right position. Here we go. Here we go. Go. One. Good one. 1 million. 1 million? Yeah. 1 million trigger. In un minuto, guarda, circa 4 20 al minuto. Eu acho uma barata a expectativa dos cientistas, né? Depois todo mundo comemorando e você estava lá. No vídeo, e eu estava lá. Eu vi você lá. Olha só, você atua lá no CERN, já tem um tempo, e em março desse ano, o Brasil finalmente se tornou um Estado-membro, integrante oficial do CERN, foi assinado um acordo nesse sentido. Acho que existia uma expectativa da comunidade científica muito grande. Por que é importante esse acordo? O Brasil, finalmente, o Brasil no sentido do presidente da República ter assinado, o Congresso Nacional aprovou, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, é um acordo oficial do Brasil com o CERN, onde o Brasil se torna o que eles chamam de membro associado, porque existem os membros fundadores, que são só os países da Europa, os países da criação do CERN, e estenderam para mais alguns outros, mas sempre da Europa. Por exemplo, os Estados Unidos, apesar
de contribuir com muito dinheiro, não é um Estado membro do CERN. E nós somos, então, o primeiro país da América inteira, considerando Estados Unidos, Canadá, todas as Américas, a ser um Estado associado oficialmente. E quer dizer o quê? A gente, então, ser associado? Significa que o Brasil pode, por exemplo, as empresas brasileiras, indústrias, podem competir em licitações para fornecer material para o CERN. E a gente também pode ter pessoas trabalhando no CERN em todas as áreas, não só na física, engenharia, técnicos, a parte de informática e a parte de comunicação, jornalismo e administração. Então, em todas as instâncias se abrem várias possibilidades que já estão imediatamente abertas. O CERN já nos mandou uma lista de empregos oferecidos que os brasileiros podem concorrer. Então, tem essa parte formal, vamos dizer, que se abre para o Brasil, além de formalizar nossas pesquisas científicas de uma forma mais organizada, né? Já eu vou te pedir para explicar o que você pesquisa lá. Tá, mas você vai ter que outra traduzir para quem não sabe nada de colisão de prótons. E aí a mesma coisa eu vou pedir para a Poliana, que é cientista de dados, estudou matemática aplicada, depois computação, né? E o que é ciência de dados? Muita gente não sabe o que é, e aliás faz parte do currículo aqui da FGV Comunicação. Eu gosto de começar definindo o que é dado. Então, dado é um conjunto de informações. Na ciência de dados, no geral, essas informações vêm estruturadas. Um formato muito tradicional, um formato de tabela, né? Então, a tabela é mais fácil de explicar. Então, dado estruturado é um conjunto de informações que vem em algum formato. E ciência de dados é o que estuda esse conjunto de informações para tirar alguma inteligência, alguma informação de fato, algum conhecimento daquele conjunto todo, né? Então, a ciência de dados cria modelos e formas de analisar aqueles dados para extrair conhecimento daquilo. Mas, apesar de ter uma parte muito importante de algoritmos, modelos, uma parte mais técnica de programação, o essencial para ser um cientista de dados é que você tenha a capacidade de fazer perguntas a esses dados e saber como esses dados podem te responder. É só a segunda etapa. E aí sim entram os modelos. Aí é o famoso prompt, né? Do qual a gente fala tanto hoje em dia com esse negócio de inteligência artificial generativa. Ô Miriam, e que pesquisa você faz no CERN? O CERN atualmente é um laboratório que tem um colisor, como você falou, muito grande, são 27 quilômetros, né? E geram colisões entre prótons. Acho que as pessoas, pelo menos as pessoas lembram da escola, da química. Do átomo, um pedacinho do núcleo do átomo. Núcleo do átomo. Prótons e nêutrons. Isso. E elétrons. Então, a gente usa prótons para fazer colisões e estudar situações que poderiam ter ocorrido no início do universo, da criação do universo. E a minha pesquisa é essencialmente, no nosso experimento, sobre a questão da antimatéria. Então, a gente investiga por que o universo é todo feito de matéria, se a gente acredita que a matéria e a antimatéria foram criadas em quantidades iguais no início do universo. Para onde foi essa antimatéria é um mistério que ainda nos instiga. Daqui a pouco ela vai me convencer a mudar de área. Eu vou ter que largar a ciência de dados. Eu tô pensando seriamente. Bom, a gente tem muitos dados para analisar. A gente gera 1 petabyte de dados por segundo nas colisões. Sim. Então, olha aí. a gente gera muito dado. Miriam, você está à frente de um projeto que envolve escolas no Rio de Janeiro. E você vai explicar para a gente que projeto é esse. E a gente vai ilustrar com um vídeo que a diretora de um dos colégios mandou. Vamos ver um pedacinho. Muito bem, meu nome é Ana Maria, eu sou do GET Luiz Paulo Horta, uma escola localizada no território da Rocinha. Nós temos um laboratório equipado com pêndulos, com balanças, com planetários, com microscópios, enfim, bancadas. Nós temos todo o equipamento necessário e um ambiente organizado para que se desenvolvam práticas científicas dentro de um território periférico como é a Rocinha, nos anos iniciais. Isso é muito importante porque essas crianças, elas precisam ter acesso ao conhecimento organizado dentro do currículo de uma maneira que a prática faça sentido
ao que está proposto nos livros escolares. Então, para nós, é muito importante que nós tenhamos esse ambiente e que isso repercuta na vida dessas crianças. Nós queremos que essas crianças cheguem às universidades, todas elas, e com capacidade para mudar, transformar a realidade em que vivem. Então, como é que é? A ideia é ensinar os professores a ensinar a física, a ensinar a ciência no laboratório? O projeto, nessa escola, principalmente, ele é voltado para o ensino fundamental. Então, são crianças que, na verdade, têm aulas, assim, de ciências. Então, é uma coisa global, não é nem física, nem química, tem um pouco de cada coisa e a maior parte, na realidade, é de biologia. Ciências da vida, que é a maior parte. Então, esse projeto é, assim, a partir de uma iniciativa do governo do estado, em um edital da FAPERJ, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, para a melhoria do ensino de ciências nas escolas do Rio, né, do estado. Então, a gente fez um projeto com essa escola em que a gente atinge todas as turmas e todas as professoras da escola, propondo atividades no laboratório de todas as áreas da ciência, no nível do fundamental ali, que é do 1º ao 5º ano. E a receptividade dos professores e das crianças? Então, é bem diferente a questão dos professores com das crianças. As crianças, tudo que você propuser, eles estão dispostos. Nessa idade é uma alegria, assim. Qualquer coisa no laboratório é super bem-vindo. Já as professoras, elas têm muito medo. Então, a questão é abordar mais os professores, ou as professoras, que na maioria são mulheres, para elas como que se empoderarem da ciência e poderem ensinar aquilo com mais segurança, porque elas não têm essa formação de ciências, porque elas têm a formação de pedagogia. Quando a gente vê o desempenho dos estudantes brasileiros no PISA, que é aquele exame da OCDE, para ver o desempenho da meninada do ensino médio, normalmente os brasileiros não vão bem em ciências e matemática. Paradoxalmente, há brasileiros que se saem muito bem em Olimpíadas Internacionais de Matemáticas. Como é que você vê? É uma contradição, Poliana? Eu vejo como uma falta de oportunidade que não é para todos, né? Nem todo mundo tem acesso à oportunidade, então tem escolas pontuais públicas que incentivam o ensino da matemática com mais força, até visando mesmo as Olimpíadas. Tem muitos projetos em escolas públicas que visam as Olimpíadas de matemática. Mas não é geral. Então, quando você faz a média, puxa para baixo. São poucos os que puxam para cima, né? Então, a média, acho que por isso acaba caindo, né? Essa coisa da oportunidade me chama muita atenção, porque as necessidades básicas de educação, moradia e alimentação nem sempre são entregues, não são entregues para todos, não são entregues para todos. Ainda mais no ensino das ciências exatas. Então, quando nem todos têm oportunidade, nem todos podem alcançar e fazer essa média subir, infelizmente. O ideal seria que todo mundo pudesse sonhar e ter a mesma oportunidade, né? Ainda mais mulheres pretas, então... Sim, com certeza. É muito triste, assim. Eu queria trazer um outro projeto que tem essa finalidade de dar acesso à ciência especificamente para meninas. Se chama Tem Menina no Circuito e é de uma colega da Miriam, lá na UFRJ. Ela também mandou um recado para a gente. Oi, Leila, eu sou Eli Cine, que é professora aqui do Instituto de Física da UFRJ e vou falar para vocês do Tem Menina no Circuito. O Tem Menina no Circuito, ele é uma iniciativa que foi criada por mim e mais 2 colegas aqui do Instituto de Física para incentivar meninas a gostarem de ciências e a procurarem carreiras de ciências exatas quando ingressam na universidade. O fio condutor do nosso projeto são oficinas semanais só para meninas, que então acontecem na escola, e isso promove para elas um ambiente seguro, né, para elas tirarem dúvidas, para perguntarem, para questionarem, enquanto fazem uma atividade lúdica e gostosa de ciência. Então, isso vai desconstruindo aquela ideia de que ciência é algo difícil e que é só para meninos. A gente também convida pesquisadoras da universidade para dar palestra nessas escolas, né? Então, a gente coloca a mulher cientista numa posição de protagonismo para criar aquela imagem feminina da ciência, né? Então, tem essas mulheres como modelo a ser seguido.
Como a gente trabalha com escolas em regiões de baixa renda do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense, muitas vezes os alunos não veem a universidade como uma opção de futuro. Ainda mais uma universidade de destaque, né, como é a UFRJ. Então, o que a gente faz é trazer essas meninas para dentro da universidade para fazer visitas a laboratórios de ciências, né, laboratórios de pesquisa, a museus de ciência. Então, a gente vai criando ali uma sensação de pertencimento ao local, né? Então, o Tem Menina no Circuito, ele usa a ciência para apresentar a universidade pública e de qualidade para essas meninas, né? Então, olhando para esses 10 anos que a gente já tem aí de atuação, a gente vê meninas ingressando em carreiras de ciências exatas, mas não só, né? A gente tem meninas em várias outras áreas. Então, na verdade, o que a gente acaba fazendo é apresentando uma opção de futuro para essas meninas na universidade, não só em carreiras de ciências exatas, né? E com isso a gente acaba fazendo uma inclusão social pela ciência. E tá aqui a lembrancinha do Tem Menina no Circuito, que é um circuitinho que elas fizeram, é isso? É um circuito que é um exemplo assim das oficinas que são feitas com as meninas, que é um circuito com materiais alternativos, né? Vamos dizer, em vez de ser fios, assim, é feito no papel. E aí sempre tem uma gracinha. Nesse aqui a gente acende um LED, uma lampadinha, quando o circuito fecha aqui, né? Então elas têm várias coisas assim nesse sentido para estimular as meninas, né? Tem uma coisa cultural, a gente sabe, histórica, né? Há menos mulheres ainda nas ciências, ainda que isso me parece estar mudando. Você, quando fez matemática, era mais homem que mulher na turma? Era igual? Como é que era? Eram mais homens do que mulheres, mas a minha turma foi um outlier, assim. Tinham até que bastante meninas. Eu tive 3 professoras mulheres na minha formação de matemática aplicada, mas quando eu fui para computação, eu tive a maioria de professores homens. Eu nem consigo lembrar de uma professora mulher no mestrado, né? Mas, inclusive, essas professoras da graduação me inspiraram muito também a seguir com firmeza a carreira de matemática. E a Miriam, como é que foi? Na física, muito poucas mulheres. Na minha turma de 120, devia ter, não sei, 5. E no final só eu me formei de toda a turma, não só das mulheres, mas dos 120. Dos 120. Nossa. Então, a física já é bem afunilada e tem bem poucas. Agora tá, assim, acho que mudando um pouco, né? Tem bem mais mulheres e tal. E a gente espera que esse projeto também incentive muitas meninas a entrarem, né, nas ciências. E eu tô vendo exatas. Tem Menina no Circuito aí na tua camiseta, né? E aí tem o Museu Interativo da Física, tudo somado. Tudo Aliás, somado. tem a soma ali, matemática. Aqui, ó, somatório de ideias, porque nunca falta ideia. A gente começa do 1 porque não tem o 0. Não tem 0 ideias, tem sempre alguma ideia. E tem uma exposição rolando, Elas na Física. Se liga, são elas na Física, que aí é no Museu da Ciência do UFRJ. Casa da Ciência. Casa da Ciência, até o fim de junho. Isso, até 30 de junho. Então, para quem estiver no Rio de Janeiro, tem essa exposição. Venham nos visitar. Exatamente. Poliana, matemática, na vida de muita criança e adolescente, tem uma hora ali do ensino fundamental em que ela vira um bicho-papão. Por que é que isso acontece, na tua opinião? É o ensino que tinha que ser diferente? Eu acho que tem um medo já instaurado ali, que vem desde que a gente é criancinha mesmo, assim, desde pequena. Os professores falam, assim, isso é muito difícil. Mas quando você diz que isso é muito difícil, você já cria uma barreira. E para a criança, né, atravessar essa barreira fica ainda pior. Então, eles acabam, não é por maldade, eu acho que é muito uma sensação de até chamar a atenção, prestem atenção porque isso é difícil, mas criam um muro que para a criança atravessar fica muito pior, assim, fica muito mais complexo. Fala. Não, é porque desde criança, assim, as crianças têm aula com pessoas formadas em pedagogia.
Elas não têm formação nem em matemática, nem em ciências, nem em português, eu acho. Mas acho que português é uma coisa que tem muito na faculdade. Então, eu acho que as próprias professoras, pelo que eu tenho percebido nas escolas, elas próprias têm muitas inseguranças e muito medo. Acabam Então, transparecendo. a impressão que eu tenho é que isso se transmite para as crianças. Então, a formação de professores é muito importante para mudar essa realidade das escolas. E todas as escolas, não só as públicas, porque a gente recebe na física lá, assim, o ensino de matemática tem assim afetado, tem piorado muito e afetado assim todos os alunos no nível universitário, mas vem desde do fundamental, né? Então eu acho que a formação dos professores é muito importante. É uma coisa a se repensar, né? E atualmente tem muito professor formado com educação à distância e acho que isso é um complicador aí nessa história. Eu fiz uma pergunta, meninas, para a inteligência artificial que tem a ver com isso. Agora é aquele momentinho que a gente bota o ChatGPT aqui no nosso papo. Eu perguntei o seguinte: como a inteligência artificial pode ajudar no ensino de matemática e ciências a crianças e adolescentes brasileiros? Resposta: a inteligência artificial pode personalizar o ensino, oferecendo exercícios adaptativos e feedbacks instantâneos. Ela também pode criar ambientes de aprendizagem interativos, simulando experimentos e tornando o aprendizado mais envolvente. Além disso, ao analisar o desempenho dos alunos, pode identificar áreas de dificuldade e oferecer recursos específicos para fortalecer essas habilidades. Dessa forma, a IA pode complementar o ensino tradicional, tornando-o mais eficiente e acessível para crianças e adolescentes brasileiros. Faz sentido, Poliana? Faz sentido, mas a gente sabe que o ChatGPT gera uma série de... É um parágrafo... Acho que dá para complementar, né, Miriam? Um pouquinho aí o que o ChatGPT disse. Eu acho assim, tem elementos que podem ser aproveitados, mas eu acho assim que não é o fundamental, assim. Eu acho que o fundamental é fazer atividades em que os alunos estejam ativos e pensando os problemas e tentando realmente entender e achar soluções. Menos expositivo, então, trazer o aluno mais para perto da solução dos problemas. Para a solução. Né? Então, aí com qualquer tipo de artefato, pode ser um experimento no laboratório de física, de química, de biologia, pode ser um problema de matemática, pode ser uma discussão de textos, mas que a solução consiga partir dos alunos em algum ponto, assim, que eles consigam elaborar. Percebe, decoreba de fórmula e que não serve prática, musculação quase, sim, né? Sim. Eu acho que isso acontece ainda muito no Brasil, né? Eu acho importante entender o porquê, como chegou naquela solução e não decorar. Eu nunca gostei desse método de decorar. Muitas vezes até acontecia. Porque não adianta, né? Você não vai conseguir decorar todos os problemas Exatamente. existentes. Teve um momento que eu percebi que eu não tinha que decorar nada. Eu tinha que entender como chegar naquela fórmula, por exemplo. E aí, se na hora da prova eu não lembrasse da fórmula, eu chegava na fórmula. Eu deduzia a fórmula, exatamente. Eu comecei a fazer isso, aí funcionou. Muito bem. Olha só, vamos falar de inteligência artificial só um pouquinho, porque eu imagino que hoje em dia, para processar a maçaroca de informações que vocês têm, num laboratório como o CERN, é só com IA, né? Na verdade, a gente já usa os algoritmos, né, e computacionais e com inteligência artificial ou não, com redes neurais ou não, há muito tempo, porque a gente já tinha muitos dados mesmo há 20 anos atrás. Então, agora está acumulando mais dados, mas assim, não teve uma mudança grande agora para a gente. É um pouco, talvez, diferente de outras áreas em que a inteligência artificial está impactando agora, né? A gente já estava, desde que começou a colidir na minha tese de doutorado, que foi em 90 e pouco, a gente já estava usando inteligência artificial. Então, assim, mas de fato a gente precisa de um grid de computacional para analisar esses dados, que são algoritmos, mas nem sempre são de inteligência artificial, são algoritmos lineares, assim, mas a gente também usa redes neurais e vários métodos de programação que tem inteligência artificial, né, para seleção de dados. Realmente a gente usa bastante, mas assim...
Poliana, e no trabalho que vocês fazem no DAP, é basicamente a análise de rede social. Aliás, rede social que usa algoritmo com inteligência artificial, até para direcionar os conteúdos, então também já tem a IA envolvida aí nessa história. Já tem há bastante tempo, né? Como a Miriam falou, mas agora a IA caiu na boca do povo. Então, todo mundo entende um pouquinho, você conversa com a pessoa e ela já sabe um pouquinho de IA. Isso é bom, mas gera um medo também nas pessoas, né? Eu gosto de ver a IA como uma ferramenta. Assim como a Miriam falou, que é uma ferramenta para processar os dados, esses dados que são tão grandes, né? De fato, Big Data. Lá no CERN, eu gosto de ver a IA como uma ferramenta. Eu não gosto dessa sensação de medo da IA substituir. Eu acho que a IA, como uma ferramenta, faz muito mais sentido do que a IA como uma substituta para as mentes humanas, que são muito mais infinitas, para gerar problemas, para solucionar problemas, para criar coisas. E a IA é treinada para uma tarefa. Ela é treinada com dados finitos. Ela, não, por enquanto, não raciocina. Ela pode passar a raciocinar, mas quem criou foram os humanos. Então, eu entendo o medo, mas eu acho que é muito esperto o empregador que entende que o ser humano tem muito mais valor do que a IA. Muito bem, Poliana. E na exposição de vocês lá da Casa da Ciência, tem experimento com inteligência artificial? Tem. A gente pediu para um dos monitores nossos, né, fazer um programinha. Ele é da engenharia de computação. E aí ele fez um programa que identifica a voz, que nem os telefones hoje em dia todos têm, né, esse programa, mas aí a gente, mas só indo lá para ver, mas aí identifica a voz, ele faz uma trajetória como se, dependendo do volume da voz, vai atingir um lugar diferente da tela. Olha, e aí as pessoas ficam tentando atingir um alvo com a sua voz. Então, é uma seção da exposição que a gente fala de som. E aí a gente juntou a inteligência artificial de reconhecimento de voz com a física de você lançar e alcançar uma posição dependendo do volume. Olha aí, muito interessante. Interessante. Ó, você já está a fim de ver essa exposição, né? Eu vou semana que vem já. Olha só, tem hoje em dia influenciadores, divulgadores científicos, estão nas redes sociais, estão no YouTube. Aí tem nomes tipo Neil deGrasse Tyson, que é bem popular, americano, né? E tem um canal no YouTube também chamado Veritasium, não é isso? Vocês curtem? Você já viu o Veritasium alguma vez? Já assisti alguns vídeos, sim. E Miriam curte também. Veritasium é, assim, sensacional. Até porque ele tem verba para fazer vários experimentos que você não pensaria para demonstrar uma coisa. Não experimentos de pesquisa, mas experimentos para demonstração mesmo, né? Então, é um canal muito bem feito, assim. Bom, é importante, né? Desculpa te interromper. Fala. Eu ia falar que isso é ótimo para quem não tem acesso a esse experimento, a fazer esses experimentos, né? Mas já assistir esses experimentos. Na verdade, ele faz coisas que a gente não faria. Uns testes, assim, que realmente são incríveis, né? Algum filme, assim, ou série que você curta, que tem a ver com ciência, que tem a ver com o trabalho que você faz, Poliana? Pensando em mulheres na ciência, eu lembrei muito daquele filme, muitas pessoas já devem ter visto, vocês também, Estrelas Além do Tempo, que é muito inspirador, é muito emocionante, eu choro toda vez que eu assisto, porque é muito emocionante mesmo, e fala da trajetória de 3 mulheres pretas que foram as primeiras engenheiras da NASA, né, matemáticas. E ela parece com um livro de Fortran, no metrô, sei lá, no ônibus. Minha primeira linguagem que eu aprendi. Essa eu não peguei, não. Vê lá de novo. Eu sei qual linguagem, mas eu não sei programar nessa linguagem. Não? Eu aprendi. Não é da minha época. Eu comecei com Python. Não é dessa época. Olha só, tem uma série que é super popular, tem banda de gente que adora, que se chama O Problema dos Três Corpos. E é um problema da física, certo? Eu queria que você explicasse rapidinho pra gente o que é o problema dos três corpos. O problema... Eu tô curiosa que eu não vi a série, não sei por que ele colocou esse nome. Mas, assim, é que quando a gente estuda... Quando fala 2 corpos ou 3 corpos, assim, a gente está estudando a interação entre 2 coisas. Poderia ser uma bolinha batendo em outra, uma colisão, alguma coisa assim, né? E quando você tem 2 interagindo, pode ser por atração gravitacional, a gente sabe resolver facilmente na mão, fazendo continha na mão de matemática. E quando coloca mais
de 2 corpos, a solução já não é mais analítica. A gente tem que fazer uma solução que é uma série que normalmente a gente usa o computador para resolver. Antigamente fazia-se na mão, mas bem trabalhoso. Então, o problema dos 3 corpos é porque a solução passa a não ser mais analítica. Mas, assim, não acho muito assim, atrativo para fazer uma série. Então, eu não sei para que ele está usando o problema dos 3 corpos, né? Será que é para falar sobre a atração e essa coisa? Não tenho a menor ideia. Mas, assim, o próprio sistema solar, calcular as órbitas, já é um problema de mais do que 2 corpos. Já tem o Sol, a Lua e a Terra. Então, você já tem 3. Sim. Se botar mais os outros planetas ou as outras influências. Então, já é uma coisa que você tem que calcular, que não é analítica à mão. Então, o problema é um problema matemático da física, né? Mas, enfim. Meninas, morreu em abril desse ano o Peter Higgs, né, que é o pai daquele bóson de Higgs, a partícula de Deus. Então, para a gente ir encerrando também, eu vou pedir para a Miriam resumir para a gente a importância do trabalho do Peter Higgs, que foi Nobel de Física, né? E o que é a partícula de Deus? Primeiro, só para corrigir a Leila, na verdade era God-damned particle. Então, na verdade, era partícula maldita, porque a gente nunca encontrava, ela estava prevista na teoria e nunca ninguém encontrava. E aí, enfim, na hora que o Leon Lederman foi lançar o livro com esse nome, é um físico também prêmio Nobel, e falaram para ele, esse God-damned não vai soar bem, melhor botar God particle, né? Então, ficou, assim, um nome sem sentido, na verdade, mas enfim. Então, na verdade, o Peter Higgs, né, ele é britânico e ele é, na verdade, o pai do mecanismo de Higgs, que a gente chama, que é uma ferramenta matemática, uma teoria, né, uma ferramenta matemática que a gente usa para entender toda a criação do universo, as partículas, a interação entre as partículas, e ele acrescentou uma parte, não só ele, foram 6 que trabalharam mais ou menos em paralelo nessa teoria. Acabou que o nome da partícula ficou com ele, porque ele era a pessoa que mais falava disso, que mais achava que ia ser encontrado, que a teoria estava certa, né? As pessoas não tinham não acreditavam muito porque demorou tanto para ser visto. E aí ele conseguiu colocar na teoria, ele e os outros, uma forma da gente matematicamente representar a massa das partículas, porque a teoria até então era com partículas sem massa, sem peso, que não é a realidade, né? Evidentemente, o próton, apesar da massa total do próton não ser devido ao mecanismo de Higgs só, mas enfim, a massa não tinha um mecanismo matemático de gerar a massa para as partículas, então ele conseguiu isso. Então, assim, é uma coisa muito bonita. Ele até no vídeo que o CERN colocou nas redes, ele chora no dia, porque, assim, eu achei também que ele fosse falecer antes da gente encontrar o Higgs no CERN. E ele não ganharia o prêmio Nobel, porque é só para pessoas vivas, né, sim, o prêmio. E aí, em 2012, os experimentos do CERN conseguiram e chamaram ele para o anúncio. Né? Então, ele foi ao CERN, ele e o Engler, que é o outro que ganhou com ele. Então, foi muito emocionante, assim, e é muito importante para fechar toda essa teoria que a gente usa das interações do mundo subatômico, né? Miriam, muito obrigada pela aula, viu? Nossa. Adorei. Não sei se deu para entender, não sei se deu para entender alguma coisa. Deu até saudade dessa matemática, mas... matemática. Muito legal, meninas. É muito bonita a teoria dele. Então, mais uma vez, se liga, são elas na Física, Casa da Ciência, UFRJ, até o fim de junho, para quem estiver no Rio de Janeiro. Fica a dica. É isso. Muito obrigada pela audiência, pela companhia. Até o próximo Meio Tempo.